Imagine um Brasil onde, em vez do português, nossa língua oficial fosse o tupi, um país onde as crianças aprendem a ler e escrever em uma língua de raiz indígena, os discursos políticos são feitos em Engatu, e a cultura popular é expressa em um idioma que brota das profundezas da história do território brasileiro. Como seria essa realidade? Para entender essa possibilidade, precisamos revisitar o passado e compreender como o tupi foi um idioma tão influente e, ao mesmo tempo, apagado da nossa história oficial. Mas antes, se inscreva no canal Poliglossa, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe um like para nos ajudar. Antes da chegada dos portugueses, o território que hoje chamamos de Brasil era habitado por centenas de povos indígenas, cada um com sua própria língua e cultura. Entre essas línguas, uma se destacou. O tupi, ele não era um idioma único, mas sim uma família linguística falada por diversos grupos ao longo da costa brasileira. Com a chegada dos colonizadores, os jesuítas rapidamente perceberam a importância de aprender essa língua para facilitar a catequese dos povos nativos. Assim, nasceu a língua geral, uma versão simplificada e padronizada do tupi que se tornou a principal forma de comunicação entre colonos, missionários e indígenas. Durante os primeiros séculos da colonização, era mais comum ouvir o tupi do que o português nas ruas das cidades e povoados brasileiros. O próprio nome Brasil vem do tupi, referindo-se à árvore do pau-brasil. Mas se a língua geral era tão falada, por que hoje o português domina o Brasil? A resposta está em uma decisão política do século XVIII. O então primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, decidiu consolidar o domínio português no território brasileiro, proibindo o uso da língua geral em 1758. Seu objetivo era garantir a unidade linguística e fortalecer os laços do Brasil com a metrópole. Com essa proibição, o uso do tupi foi sendo gradativamente substituído pelo português, especialmente nas cidades. Aos poucos, a língua que um dia foi falada de norte a sul do território brasileiro se tornou cada vez mais restrita a comunidades isoladas. A língua geral amazônica, derivada do tupi, ainda sobrevive entre alguns povos do norte do Brasil, mas sua influência é infinitamente menor do que foi no passado. Agora, voltemos à nossa pergunta inicial. Como seria o Brasil se o tupi tivesse se tornado a língua oficial? Primeiramente, nossa identidade cultural provavelmente seria muito diferente. Os nomes das cidades, das ruas, e até mesmo das pessoas poderiam ser baseados em palavras de origem tupi, expressões cotidianas, poesias, músicas e literatura seriam escritas em um idioma com estruturas diferentes das do português, privilegiando uma forma mais descritiva e imagética de expressão. Do ponto de vista político e social, o Brasil teria uma conexão muito mais forte com suas raízes indígenas. Provavelmente, a cultura dos povos originários teria um espaço maior na formação da identidade nacional, ao invés de ser relegada a um papel secundário. Isso também poderia impactar a forma como o Brasil se relaciona com questões ambientais, já que muitas palavras do tupi carregam conceitos de relação harmoniosa com a natureza. Outro ponto interessante seria o impacto internacional. O português é uma língua global falada em diversos países, e isso dá ao Brasil um certo trânsito linguístico no mundo lusófono. Se falássemos tupi, nossa conexão com Portugal seria muito mais fraca, e nossa inserção internacional poderia ter tomado um rumo diferente. Ao mesmo tempo, o Brasil poderia ter se tornado o centro de uma nova influência linguística. Assim como o hebraico foi revitalizado e se tornou a língua oficial de Israel, o tupi poderia ter se transformado em uma referência global, sendo estudado por linguistas e entusiastas das línguas indígenas. Poderia também haver um movimento de fortalecimento das línguas indígenas em outros países da América Latina, incentivando uma maior valorização das culturas originárias do continente. Se olharmos para outros países, veremos que a imposição de línguas coloniais foi uma constante. Nos Estados Unidos, por exemplo, o inglês se sobrepôs a centenas de línguas nativas, e apenas recentemente houve esforços para revitalizá-las. No Paraguai, por outro lado, o Guarani conseguiu sobreviver e até se tornou língua oficial ao lado do espanhol, sendo falado por grande parte da população. Isso mostra que a manutenção de uma língua indígena como principal não é impossível. Se o tupi fosse a língua oficial do Brasil,
teríamos um país muito diferente do que conhecemos hoje. Nossa identidade nacional estaria mais ligada às culturas indígenas, nossa expressão linguística seria distinta, e nossa inserção no mundo poderia ter tomado outros rumos. Mas, apesar da proibição do Marquês de Pombal, o tupi sobrevive em muitos aspectos do português falado no Brasil. Palavras como jacaré, caju e tatu são vestígios de um idioma que, em outra realidade, poderia ser a língua de toda a nação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like.